Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos juntos mais uma vez nessa página aqui, Seven Life, no canal Seven Life também no YouTube. E vocês sintam aí à vontade para ver os vídeos que nós trabalhamos. Iremos falar hoje a respeito de um tema muito polêmico, entendeu? E esse tema foi base da minha monografia, no caso de conclusão, de antropologia, né, no caso. Vou deixar aqui o link para vocês baixarem, não a monografia, mas baixarem o livro. O livro chama-se Cultura Gospel, Mercado ou Fé. Vocês podem baixar esse livro, ter acesso, entendeu? Esse livro no Kindle ou livro físico através do site da Amazon. Então vocês podem conseguir, entendeu? Esse livro, no caso aí, para vocês aí lerem e compreenderem todo esse processo. Iremos falar a respeito da cultura gospel. Mas o que é cultura gospel? Primeiramente é interessante falar a respeito do que é cultura. Cultura é um conjunto de símbolos, de valores, de imagens, da arte, fé, né, a religião, gostos, estilos, enfim, isso é cultura. Visão de mundo, principalmente visão de mundo. No Brasil, por exemplo, você tem a cultura brasileira. E a cultura brasileira ela é composta por culturas regionais, assim como há essas variações regionais, linguísticas, que embasam, entendeu, essa cultura. Então você tem a cultura, por exemplo, gaúcha, você tem a cultura nordestina, você tem a cultura cabocla ali no norte, você tem a cultura caipira. Então são culturas, né, específicas aqui de vários, eu não vou dizer de um povo, o povo brasileiro, mas que, em virtude da continentalidade do nosso país e das divisões regionais, né, tem suas próprias características no caso. Né? Isso é cultura. Outra coisa que eu gostaria de falar é a respeito de cultura de consumo, ou uma cultura de massa. Então, cultura de massa é o quê? É uma cultura que está envolta no consumo. Ele está envolta na produção e no consumo. Então, principalmente antes da Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, o marketing cresceu muito. Né? E os publicitários, as pessoas que trabalham com marketing, eles começaram, entendeu, a trabalhar várias formas de fazer com que as pessoas consumam, entendeu, todos os produtos que são desenvolvidos. Então, quais foram as formas que eles encontraram para vender esses produtos? Através de filmes, através de imagens, né, o ideal, o tipo ideal, o galã, sempre utilizando determinados tipos de roupas, tendo tipo de comportamento, utilizando de produtos ali que fazem parte ali do consumo. Várias outras formas, por exemplo, entendeu, de você trabalhar essa questão dessa indústria cultural, indústria de consumo. As músicas fazendo parte, por exemplo, entendeu, de uma tendência, né, e uma tendência relacionada, por exemplo, à moda. Perceba, entendeu, que a nossa cultura, fala cultura de massa, tudo que você faz e é sucesso, transforma-se em mercadoria, transforma-se em produto vendável para agradar vários tipos, entendeu, de consumidores. Né, para agradar pessoas aí que estão dispostas a consumir esses produtos. Então tem várias formas, entendeu? O filme Star Wars. Olha quanto, entendeu, artigo se criou através do filme Star Wars. Né? Vários, desde a venda, por exemplo, de indústria de armas, nós tem vários apelos, entendeu, né? Que são desenvolvidos e criados através dessa cultura de consumo, ou no caso aqui, dessa cultura de massa. E ela sempre vai se voltar, entendeu, assim, a tipos, por exemplo, entendeu, de músicas, que não evoquem muito, assim, o questionamento, a criticidade. O que acontece é que mesmo, e isso ocorre também, músicas que evocam a criticidade e o conhecimento acabam se tornando um produto, entendeu, um mercado, vendável. É complicado, entendeu. A cultura de massa, na verdade, ela vai como uma esponja, entendeu? Ela vai juntando, ela vai absorvendo todos os elementos que fazem parte de várias culturas e transformando em mercadoria também. Ela tem esse porém, né? E ela se utiliza desses elementos também para poder vender esses produtos. Porque a nossa sociedade ela precisa, né, desse padrão de trabalho e consumo. Então ela precisa ter vendas. Né? Você quer vender um carro, então coloque um carro, por exemplo, numa novela, num galã, entendeu? Ou no protagonista que é a novela, utilizando aquele carro em vários lugares, entendeu? No caso. Você quer vender um tipo de roupa, um estilo de roupa, moda, coloca, por exemplo, uma protagonista daquela novela utilizando aquela roupa, por exemplo, entendeu? Você vai vender pra caramba. Né? Por quê? Porque faz parte isso daí da cultura de massa, entendeu? Né? Da maneira como essa cultura ela vai criando novas necessidades, gostos e estilos. Né? Isso daí em todo o mundo ocidental, no Oriente também, mas principalmente no mundo ocidental, você tem isso daí, esse desenvolvimento
dessa cultura de massa. Né? Sempre novos gostos, sempre novos valores, mesmo coisas relacionadas assim, por exemplo, entendeu? De forte apelo emocional, que vai trabalhar algum problema, por exemplo, mundial. Né? Tem um exemplo muito claro, entendeu? Daquela criança na Síria que morreu tentando atravessar o mar Mediterrâneo e ficou na praia, o símbolo daquela criancinha, né, debruçada na praia. Aí no outro dia, entendeu? Eu não lembro que empresa de moda, no caso aqui, fez com um modelo, entendeu, semelhante a ele, daquela mesma forma, mas não para atentar ou se voltar, por exemplo, a essa comoção que isso se tornou, que é muito triste, né, o que acontece na Síria e o caso desse menininho. Não é isso, entendeu? Né? Mas foi para se criar, por exemplo, uma espécie de moda, uma tendência, né, uma característica mercadológica. Né? Isso daí acontece muito nos nossos dias. Né? É uma manifestação cultural, porque não deixa de ser cultura, e ao mesmo tempo econômica. Então isso é cultura de massa. As músicas que surgem, que montam tipo padrão, né, de mulher, esses artistas que fazem sucesso são utilizados, por exemplo, para divulgação. Vemos isso muito na TV, de vários produtos, modificando um pouco a sua música para vender, por exemplo, um produto, ou um carro, ou um celular, qualquer coisa, entendeu? Né? Isso é cultura de massa. Tudo isso daí é cultura de massa. A cultura gospel, ela se encontra onde? Na cultura de massa. Porque é uma cultura que surge, entendeu? Que surge no meio evangélico, que é utilizado por pessoas que não são, de certa forma, evangélicas, mas que tem um certo lucro, entendeu? Em relação às pessoas que consomem esses artigos de fé, esses artigos evangélicos. No caso aqui, entendeu? Os evangélicos, né? Então você tem vários tipos de Bíblia, você tem vários tipos de roupa, você tem, entendeu? Vários livros, entendeu? Vários tipos de música, estilos musicais, padrão, moda gospel. Então você tem uma infinidade, entendeu, de coisas também dentro desse universo gospel, para atender o quê? Para atender o público consumidor, que é o público gospel. O problema, entendeu, ao meu ver, não está nisso daí. Eu não vejo isso como um problema. Todos nós somos seres econômicos, entendeu? Estamos envoltos na economia. Então nós precisamos trabalhar, né, para sustento próprio nosso, para sustentação, por exemplo, do Estado, onde nós estamos, da sociedade, né, através de impostos, né, e através do consumo de vários produtos. E você, entendeu? Você trabalha, você recebe o dinheiro é simplesmente, entendeu? Um símbolo de troca. O dinheiro em si, o papel ali não tem valor nenhum, ele tem valor agregado. Mas o valor está o quê? No trabalho que você despendeu a ele. Então você trabalhou e você recebeu o dinheiro. E com o seu dinheiro você compra, por exemplo, determinados produtos, paga, compra. Então você trocou o seu trabalho daquele mês pelos produtos que você adquiriu e pelas contas que você pagou. Você fez uma troca. Quem fez essa troca foi o dinheiro. O dinheiro foi a mediação dessa troca. Então nós somos seres econômicos. Somos econômicos, entendeu? Não é errado isso daí, você fazer um pão, né? Você sair para vender, por exemplo, esse pão, você não está dando de graça. Você não vai entregar aquilo ali. Né? Tem o seu trabalho agregado, tem o fruto do seu trabalho ali. Então você troca aquilo lá por dinheiro e por dinheiro você compra alguma coisa. É diferente de você dar um pão para você pegar uma calça. Você não faz uma troca ali. A troca intermediária essa calça é o quê? É o dinheiro. É diferente do que aconteceu no período medieval, por exemplo, no caso. Né? Então o dinheiro ele tem esse papel. Então nós somos seres econômicos. A economia está atrelada, entendeu, à produção. Nós precisamos produzir, ao trabalho, né, e consequentemente também ao consumo. Isso daí faz parte, entendeu, da nossa vida. Não podemos acreditar que isso seja pecado. O ato, por exemplo, de consumir e produzir é pecado. Não é, entendeu? A Bíblia não aponta como pecado. Pelo contrário, você vê, entendeu, vários elementos atestando a questão da prosperidade dos patriarcas da fé, né, da prosperidade, entendeu? Que Deus e a abundância, né, prometida, por exemplo, e salientada no livro de Salmos, por exemplo, entendeu, né? E várias outras maneiras de você compreender e entender a vida, por exemplo, em abundância. Então você ter não é pecado. O problema está em você dar mais valor àquilo que você tem do que naquele que fez com que você o tivesse. Essa é a crítica, por exemplo, entendeu, de Max Weber na ética protestante e espírito do capitalismo. E quando ele fala essa crítica, ele está citando John Wesley, entendeu? John Wesley que sabiamente começou a compreender aquilo que estava acontecendo no meio puritano. De tanto eles ficarem guardando dinheiro naquela cesta, não comprava roupa, mas guardando dinheiro, aos poucos eles começavam a dar mais valor àquilo que eles tinham, o dinheiro, o capital, do que propriamente quem tinha lhe entregado a bênção, no caso aqui. Mas voltando ao assunto, no caso, né, a cultura gospel, vamos voltar à cultura gospel. Cultura gospel é uma cultura voltada ao entretenimento. Então você tem, por exemplo, artistas gospel, que são patrocinados por
empresas, no caso aqui, cantores ou artistas gospel, que são patrocinados, né, que são empresariados, no caso aqui, por empresas, né, que são do meio evangélico ou não, ou você vê empresas no meio evangélico que adquirem características seculares, mas para atenderem, ter um público, então, quer dizer, são estratégias de venda e marketing também, que fazem parte de um ambiente, por exemplo, que é secular, quer dizer, que não é religioso, mas acaba sendo utilizado no meio religioso para você ter vendas. Né? Até então eu não vejo problemas em relação a isso, entendeu? Eu não vejo, entendeu? Né? A pessoa precisa sobreviver. O fato, por exemplo, dele ter sucesso em relação a um dom que ele tem. Essas músicas, né, que esses artistas, né, que muitas vezes são aí criticados, né, você tem uma severidade muito grande de alguns elementos evangélicos hoje em dia. Fazem parte da liturgia das igrejas, entendeu? As pessoas cantam, as pessoas realmente buscam a Deus, as pessoas sentem a presença, as pessoas depositam a sua fé através, entendeu, desses hinos, dessas músicas, entendeu? Então eu não vejo problema em relação a isso daí, em relação à fé. Nisso daí. Eu vejo problema quando você tem distorções muito grandes em relação a isso daí. Então você tem, por exemplo, um mercado gospel que acaba por tolerar ou estimular a venda, por exemplo, de produtos de sex shop. Eu vi, entendeu, na internet, o que vocês podem pesquisar aí, entendeu? Ele pode até me contradizer se eu estiver mentindo em relação a isso daí. O sex shop gospel tem, vocês podem pesquisar e ver, por mais absurdo que pareça. Tem vídeo pornô gospel, e vários outros elementos que não tem nada a ver, entendeu, com a vida cristã. Marchinhas gospel, estilos, por exemplo, musicais, né, que não tem nada a ver, entendeu? Que não se enquadram naquilo que seria, por exemplo, sagrado. Então, por exemplo, eu não vou condenar quem se utiliza, por exemplo, da música hip hop, ou até mesmo funk, no meio gospel. Eu não vou não, entendeu, né? Mas o errado, entendeu, é você criar, por exemplo, entendeu, um boneco, uma identidade, por exemplo, era o funkeiro, né? Era o funkeiro ali antes, que cantava música de funk normal, convencional, agora é o funkeiro gospel. Quer dizer, você vai criando essas identidades, entendeu, multifacetadas dentro do ambiente gospel. Não é não que, por exemplo, o crente tem que ser o de terno e gravata, Bíblia na mão, não é isso, entendeu, né? Mas o errado está em você, por exemplo, criar um tipo, entendeu? Ou vários tipos aí, por exemplo, de ser o crente, né? Ou de ser o evangelho, de ser o gospel, e atrelar isso que ele está realizando à santidade. Então o fato, por exemplo, de ele consumir tal produto, Jesus Cola, e tem o Jesus Cola, isso é verdade, é para evangélico. Então o evangélico pode consumir Jesus Cola, porque é para evangélico. Um sabonete, por exemplo, de algum cantor, por exemplo, gospel, isso eu não vi. Mas não é difícil, entendeu, aparecer. Né? Uma Bíblia de tal, por exemplo, um pastor, tudo bem, entendeu? Ele interpretou. Mas o problema está em você atrelar mais valor, entendeu, a esse artista, a esse ícone que se criou, do que propriamente a Deus. E permitir que várias distorções ocorram, entendeu? No meio gospel, é motel gospel, é uma balada gospel, porque agora pode, entendeu? Porque antes não podia. Mas agora pode por quê? Porque é gospel. Não vai ter bebida alcoólica e as músicas serão tocadas, eles serão músicas que adoram a Deus, as pessoas podem dançar ali naquele ambiente, entendeu? Tal. Que diferença tem, entendeu? Eu não vejo diferença entre um e o outro, entendeu? Eu não consigo ver diferença em relação a isso daí. Então, aí que está o problema, entendeu? Você cria uma alternativa, você cria um mundo, né, onde tudo aquilo que você antes fazia e era errado, agora você pode fazer porque é normal. Então o problema não está no erro, no pecado, aquilo que é considerado, que a Bíblia critica como erro, como transgressão, como pecado. O problema está em quem está fazendo. Então se for uma pessoa, por exemplo, que não é convertida, tudo bem. Se ele for convertido, se realizar ou agir de tal forma, ele pode. Por quê? Porque faz parte do universo gospel. Não, agora está sacralizado. Então é isso que me incomoda, entendeu? É isso que me entristece. Isso que me fez fazer a monografia. E transformar essa monografia em livro, né, para que todos nós aí tenhamos acesso também a essas críticas, no caso, a essas compreensões. Vocês podem discordar, vocês podem não acreditar, vocês podem dizer que eu estou falando um monte de besteira, né? Mas que, de certa forma, entendeu, você tem várias distorções no meio evangélico, isso tem. E por que há essas distorções? Percebe que sempre está atrelado ao mercado, entendeu? O sex shop gospel, por exemplo, vocês podem pesquisar na internet aí. Está relacionado ao quê? Ao mercado. É venda de artigos aí relacionados, por exemplo, à loja de sex shop, que nada mais é do que mercado, tudo isso daí é mercadológico, né? Você criar produtos para serem utilizados durante a relação sexual, isso é mercado, entendeu? Né? Não é preservativo, isso é mercado. Então você cria isso daí, aí você transfere isso daí para o ambiente gospel, né? Para o ambiente religioso, sagrado. Agora é sagrado.
Então pode. Para evangélico tem esse tipo aqui de produto. E não precisa ser só o sex shop, pode ser qualquer outra coisa. O que é uma grande besteira, entendeu? Né? É uma grande besteira e não tem nada a ver com o princípio básico da fé. Eu não estou dizendo, entendeu, que você não possa consumir produtos evangélicos, Bíblia, tem uma camiseta, por exemplo, escrito, por exemplo, versículos evangélicos, bíblicos, caneta, lógico que não, entendeu? Né? O CD, músicas evangélicas, como eu disse anteriormente, fazem parte da fé, entendeu? Lógico que não, entendeu? O problema está em você se voltar às distorções, e nós sabemos muito bem que são distorções, né, em nome, por exemplo, de uma fé que foi ali, né, meio que transformada, entre aspas, né? Presta atenção, tome cuidado em relação a isso. Outra questão da cultura gospel, que deve ser discutida também, é a questão, por exemplo, da individualidade. Porque uma das éticas do capitalismo, dessa concepção capitalista, entendeu? Não é de um auxílio, por exemplo, ao próximo. Você não tem que auxiliar. Você tem que permitir que ele mesmo se vire. Você pode ensinar ele a fazer alguma coisa, mas ele tem sua própria independência. Isso se chama individualismo. Então isso aí não tem a ver, por exemplo, com eu estou ajudando ele a ser independente. Não, você está sendo egoísta, você não está ajudando ele da maneira que você deve ajudar. Não é, por exemplo, entendeu? Você dá um carro para quem te pedir, como aquele filme Sim Senhor ali do Jim Carrey. Sim, né? Diga sim. Não é isso daí, entendeu? Não é isso daí. Você dá aí, né? Você, por exemplo, vou dar R$ 500 pro medir que eu não é isso daí não, entendeu? Não estou dizendo abrir sua casa para os moradores de rua, porque você percebeu que eles não têm casa agora, eles podem realmente ter, você pode auxiliá-los. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo, o que eu estou falando, no caso aqui, é que o sistema nosso que a gente vive, esse sistema social, né, essa realidade social que nós vemos, ela é extremamente individualista. E ela é individualista por um propósito, entendeu? Né? Porque ela quer que as pessoas consumam esses produtos aí, né? E não auxiliem os outros. Por quê? Porque se você auxiliar o outro, é um consumidor a menos que vai ter. Então se você tem uma roupa, por exemplo, você não gostou daquela roupa, aí você dá para alguma outra pessoa, o dono da loja ali vai ser uma calça a menos, por exemplo, que ele vai vender. Por isso, entendeu? Que o sistema é uma questão prática. É questão de você pensar e raciocinar. Isso daí, em alguns momentos, é transferido para o meio gospel, para as igrejas evangélicas. Aí a justificativa que as pessoas dão, entendeu? Ou é porque ela não tem fé, ou é porque é a vontade de Deus. E ela tem que se voltar a uma questão espiritual. Essas questões externas são irrelevantes. Como que é irrelevante? É necessário sim. Então se você puder ajudar alguém, por favor, ajude. Não fique pensando ou orando por aquela pessoa, como está escrito no livro de Tiago. Né? É fácil você dizer, entendeu? Vá em paz, Deus te abençoe. Difícil você ajudar aquela pessoa, né? E Tiago mesmo disse, né? Logicamente com outras palavras, né? Que mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé através das minhas obras. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que ajudar quem precisa. Não simplesmente delegar, entendeu? Aí é fácil você jogar a responsabilidade sobre o Estado. Né? Mas na hora de você, por exemplo, criticar essa ação, por exemplo, do Estado da Bolsa, é muito fácil, é contraditório. As pessoas delegam quando é conveniente. Né? Toda essa debilidade que acontece, por exemplo, em relação àqueles que pedem, por exemplo, na rua, né, ao Estado não está fazendo nada. Aí quando o Estado realmente faz, e é muito pouco que ele faz, através de bolsas, tal, no caso aí, as pessoas condenam dizendo que eles são simplesmente vagabundos. Né? Mas não percebe o grande abismo social que é o nosso país. Não percebe o grande número de miseráveis que é o nosso país. Não percebe que há mais de 50% de pessoas que vivem sem tratamento de água e esgoto no nosso país. Não percebe que pessoas que estão vivendo, principalmente no Nordeste do nosso país, em locais de grande miséria, no Norte também, daquilo que encontrou no dia para poder comer. Entendeu? Então você tem vários problemas em relação a isso. Não é fácil você condenar uma pessoa que não tem e você não auxiliar no momento que ele precisa. Difícil é você colocar a mão no bolso, tirar o escorpião que está no seu bolso e ajudar quem está precisando. Como eu disse, não é você abrir sua casa para os moradores de rua, não é isso. Mas você ser solidário, você ser cristão. E a cultura gospel, por incrível que pareça, ela se volta, entendeu? Essa questão de individualidade. Eu já vi vários discursos evangélicos dizendo que não, você não tem que promover uma ação social, dar uma cesta básica, ajudar ele. Porque fica muito mal acostumado. Você tem que falar a respeito de Cristo só. Como se a nossa vida resumisse só ao mundo espiritual. Como se a nossa vida fosse só espírito. Nós não somos só espírito. Nós somos alma, corpo e espírito. Não somos só o espírito. Seremos só espírito quando nós morremos. Mas enquanto nós estivermos aqui, somos uma totalidade. Somos um todo. E esse todo é valorizado por Deus de maneira integral. A carne que Cristo realmente condena, que o apóstolo Paulo condena, ele vai condenar, ele fala a respeito da carne, os apelos da carne, não está relacionado ao físico, à necessidade que você tem de comer,
né, de você viver, de você respirar. Não é isso. Está relacionado à maneira como você peca, como você se volta aos seus apetites, né, a sua própria vontade, a sua própria ganância, a sua própria cobiça, que infelizmente é isso que tem ocorrido nesse meio e tem sido aí tentado, tem sido aí transformado, vamos dizer assim, em algo permissivo através dessa cultura que conhecemos como cultura gospel. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Curtam aqui, compartilhem se vocês realmente quiserem. Vou colocar o link aqui para vocês baixarem o livro Cultura Gospel, Mercado ou Fé. Sintam-se à vontade em relação a isso. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Pensem e reflitam. Tchau, tchau.